Olá, estamos no ar com o Em Discussão e hoje a gente vai conversar com a vereadora professora Ângela Mello, ela que é autora do projeto de lei número 9/2021, que institui o ano de 2021 como o ano educacional Paulo Freire, em comemoração ao seu centenário. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Professora Ângela, a senhora, projeto de lei em homenagem ao centenário de Paulo Freire. Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu exatamente, primeiro porque eu sou uma educadora, né? Eu sou professora a vida toda em sala de aula. Hoje eu estou aposentada e com esse papel na Câmara Municipal de Aracaju, e nada do que mais justo no mundo, no momento que nós estamos vivendo, de pandemia mundial, de descaso do governo federal para com o povo brasileiro, tratar do amor, da esperança, que tem em Paulo Freire todos esses significados. Então, Paulo Freire é um dos educadores mais lidos no mundo e homenageado. É um cientista social, um filósofo, que traz para nós exatamente a questão do esperançar, a questão do diálogo, a questão do amor, como eu já disse, mas não esse amor piega, né? Mas o amor revolucionário, o tratar o outro se colocando no lugar do outro, né? Então, o diálogo ele é fundamental para o companheiro Paulo Freire. Daí surgir, no seu centenário, no ano do seu centenário, homenagear o homem, o filósofo, o cientista social, patrono da educação brasileira, que, nesse momento, ele é fundamental para nós, ter esse olhar humano para a vida. Então, surgiu a ideia de homenagear o companheiro Paulo no seu centenário, e que nada mais importante para Aracaju, para a educação e para a cultura, conhecer a obra de Paulo Freire. Hoje, ele não traz uma metodologia. Ele começou exatamente com um método, né, conhecido como um método Paulo Freire, que ele vai colocar em evidência ou em prática em Angicos, quando ele vai alfabetizar numa média de 40 dias, né, ele vai alfabetizar uma média de 300 trabalhadores e trabalhadoras, utilizando esse método dialógico de conhecimento do mundo, né? O Paulo ele traz um conceito que ele diz que, primeiro, nós, homens e mulheres, fazemos a leitura do mundo. E o que é essa leitura do mundo antes da leitura da palavra? E tem uma coisa importante, ele diz que ambas, a leitura do mundo e a leitura da palavra, elas são fundamentais para o crescimento humano. Então, a leitura do mundo é eu olhar o mundo e entender as mazelas do mundo. Por que é que nós somos pobres? Quais os fatores que levam seres humanos a ter a maioria da riqueza, um grupo pequeno, absorver a maioria da riqueza produzida pela humanidade, e a maioria de homens e mulheres serem sujeitos ou submeterem essa lógica da exploração. Então, essa leitura do mundo, quando ele fala da leitura crítica, é nós, homens e mulheres, entendermos o processo da exploração e lutarmos, né? Daí vem a questão do diálogo, né? Do aprendizado, que ninguém aprende sozinho, ele é dialógico, né? De você lutar para a transformação, que é outro conceito fundamental do Paulo Freire. Transformar o mundo para que o mundo seja realmente um mundo de iguais. E como é que foi a discussão no plenário? A gente está no plenário virtual por causa da pandemia, mas as discussões continuam sendo realizadas normalmente. Como é que foi a discussão desse projeto? Olha, foi uma discussão prazerosa. Primeiro porque a gente vê nitidamente entre nós, entre os pares vereadores e vereadores, que nós temos diferenças ideológicas.
E no debate, ou no diálogo que Paulo Freire traz para nós, essas diferenças ideológicas, elas são afloradas, né? Mas foi um debate fraterno, né? Um debate humano. O projeto ele foi aprovado, agora nós esperamos que o prefeito Edivaldo Nogueira sancione o projeto, né? E que a gente coloque em prática. Quando eu digo a gente, é o seguinte, porque o projeto ele tem papéis, né? A Secretaria de Educação, nesse ano do centenário de Paulo Freire, que começa exatamente no dia 19 de setembro, que é o ano o dia que Paulo nasceu, né, e termina no dia 19 de setembro de 2022, que a Secretaria de Educação chame a Conferência Municipal de Educação dialogada com professores, com pais, estudantes, mães, enfim, com a sociedade. Mas também que a Funcaju, né, que é um órgão importantíssimo para a disseminação da cultura, a Funcaju possa promover, além do debate, que nós temos espaços espetaculares para o debate, mas incentivar o audiovisual, incentivar a música, incentivar a dança, na lógica paulo freireana, porque Paulo Freire é um incentivador da cultura, né? Hoje, os jornalistas estudam Paulo Freire, a obra de Paulo Freire, para colocando a sua importância no jornalismo, como o movimento popular de saúde vê na obra paulo freireana elementos para discutir com a população a saúde humana como um todo, a saúde preventiva e não a saúde curativa. Então, lá foi um debate muito bom, né? Um debate enriquecedor e que nós esperamos que a Câmara também, como aqui a TV Câmara, qual o papel da TV Câmara para disseminar a obra de Paulo Freire para os aracajuanos, as aracajuanas, e também disseminar para todo o Estado, quem será para o mundo. Como nós vamos fazer uma parceria com o Instituto Paulo Freire, né, que tem nomes renomados no Brasil e no mundo. Né? Aqui eu cito o Moacir Gadotti, eu cito o Vanderlei Geraldi, a Corinta Geraldi, eu cito a Rosa Nunes em Portugal, tem outras companheiras em Portugal, na Áustria, no mundo, né, que estudam a obra de Paulo Freire e que nos dá também elementos fundamentais para que nós possamos, nesse ano do centenário de Paulo Freire, colocar para principalmente a juventude, né? A juventude aracajuana, que ela conheça, né, esse homem fundamental para a educação no Brasil e no mundo. E esse projeto vem trazer também essa necessidade de que o jovem conheça Paulo Freire. O projeto ele tem uma simplicidade singular, mas ele é carregado de simbologismo, porque vem homenagear uma pessoa que realmente fez uma transformação na educação brasileira. Sim, o Paulo, quando ele coloca para nós que o ensinar, ele não existe de mão única. O ensinar é dialógico. Quem ensina, aprende. Então, o educador, ele aprende com o educando. O estudante, quando chega à escola, ele não é um ser humano vazio. Ele traz com ele, com ela, toda a sua experiência de vida, a sua experiência familiar. E aqui eu posso até dar um exemplo, que eu já fui alfabetizadora. Então, você pegava uma criança, encontrava uma criança, chegava em sala de aula da periferia, né? Eu sempre trabalhei na periferia de Aracaju, elas pegavam carrego, elas vendiam nas feiras, elas vendiam na praia, elas faziam conta, como diz nós, de cabeça. Né? Quando chegava no papel, quando você chega para efetivar, né, o conceito, não é, o saber chamado científico, elas não sabiam por quê. Né? Porque você tem que pegar a experiência que eu trago, o que a criança traz da rua, a sua vivência da rua, discutir com ela e depois, no saber chamado saber científico, eu vou problematizar.
que é outro conceito em Paulo Freire, é problematizar e a curiosidade. Tá? Então, isso é fundamental, que os nossos estudantes conheçam quem é esse senhor, né, que dedicou sua vida a discutir, né, mas discutir convivendo, né, dialogando com as pessoas e chegar não uma conclusão, porque outro conceito de Paulo Freire é que nós, seres humanos, somos seres inconclusos. Nós estamos em eterno aprendizado. Então, quem é ele? Qual a importância que ele tem para a educação? Por que este homem ele é considerado patrono da educação no Brasil, em Sergipe, e que em Aracaju nós vamos ter esse ano de comemorações, mas de aprendizados. Né? Então, eu acho que isso é fantástico para a juventude. Né? A juventude precisa. Né? E a juventude, quando você oferece, ela traz. Ela vem, ela traz com ela toda a experiência jovial, né, de juventude, e nós vamos fazendo a troca. Né? É como se você gosta de salgado e eu gosto de doce, ou vice-versa. Então, nós vamos trocando os saberes, vamos aproveitando, né? Você vai comer do que eu gosto, para ver se você gosta, e eu vou comer do que você gosta. A troca de experiência, né? A troca de saberes, a troca de vivências. Então, Paulo Freire está na cultura, está na arte, está em sala de aula, está na natureza, né? Porque também era um ativista em defesa do meio ambiente, em defesa da vida. Não é? Quem defende a vida, defende a natureza, defende os animais, defende vacina, defende a testagem para todos e todas, defende renda básica. Não é? Quem defende a vida é a vida em primeiro lugar. Estamos conversando com a vereadora professora Ângela, ela que é autora do projeto de lei número 9/2021, que institui o ano de 2021 como o Ano Educacional Paulo Freire, em homenagem ao seu centenário. Vereadora, o método de Paulo Freire, principalmente no início do regime militar, nos anos de 1960, foi muito questionado pelo próprio regime. Eles alegavam que o Paulo Freire era um subversivo, que comandava os subversivos. Inclusive, ele precisou ser exilado por causa disso. E, recentemente, o Paulo Freire voltou a ser atacado por alguns setores da política nacional. Veja, tudo que revoluciona, ele tem o outro lado, né? Ou a contrapartida. Na realidade, o Paulo, ele é um ser humano, preocupado, como eu já disse, com a condição humana, principalmente das pessoas vulneráveis. Né? Ele, do início, esse método de alfabetização, mas que depois, como eu já falei, ele se transforma num cientista social na área da educação, da filosofia. E ele vai ser criticado. E por que ele vai ser criticado? Veja, ele vai trabalhar exatamente com os menos favorecidos de uma sociedade, né, que estava sendo colocada em xeque. Né? É o governo João Goulart, é um governo que vem trazendo uma lógica diferente do coronelismo no Brasil, do patriarcado. Paulo vai trabalhar no governo, né, e vai implementar o que ele pensava. Qual era o processo de alfabetização? Por que as pessoas precisam ser alfabetizadas? É a grande questão. As pessoas precisam ser alfabetizadas para quê? Por que o outro lado, por que quem governa não querem que as pessoas sejam alfabetizadas? Como é que você apresenta um projeto que vai alfabetizar em 40 dias? Bom, isso revoluciona. Bom, aí na cabeça... E aí acaba assustando. Né? Assusta porque nada mais assusta a burguesia, os poderosos, do que uma nação que sabe ler, escrever, e quando eu digo ler e escrever, é fazer exatamente essa leitura de mundo que o Paulo coloca para nós. Eu acho que o principal de tudo é saber pensar. Isso, porque quando você faz a leitura crítica,
você pensa. Né? A leitura crítica não é eu sou pobre porque Deus quer. Isso não é leitura crítica. Né? Isso é o senso comum que colocam para nós que tem uma lógica que existe ricos e pobres. Mas qual é essa lógica? Por que todos não podem usufruir dos bens produzidos culturalmente pela humanidade? Então, é isso que Paulo começa a refletir. E quando ele fala na crítica, na leitura crítica, a leitura crítica leva ao pensar. A leitura crítica que leva ao pensar, ela leva à transformação, ela leva à mudança. Então, eu já não vou mais votar porque eu ganhei a cesta básica. Eu não vou votar porque alguém me levou para uma consulta. Né? Eu vou saber que a pobreza existe, mas ela existe porque por detrás dela tem pessoas que alimentam a pobreza. Então, quando a criança ela chega no seu processo de alfabetização, que ela tem a criticidade, ela se torna um adulto, uma adulta, que ao ler o mundo, ela vai ler com um olhar crítico. Isso, governante que pensa o contrário, não vai querer. O governante que pensa na exploração, o governante que está ao lado dos empresários, que está ao lado do latifúndio. Então, ele não vai querer uma população alfabetizada nesse sentido. Não a alfabetização que a gente chama o alfabeto ou o analfabeto funcional. É o que lê e não sabe o que está lendo. Paulo diz o contrário. A leitura, ela vai nos dar a transformação do mundo, ela vai nos levar a transformar, porque a leitura é a leitura crítica do mundo. A senhora falou que os jovens precisam, de fato, conhecer Paulo Freire. E é o que a gente sente falta. Dificilmente o jovem de hoje em dia não vai pesquisar. Por isso que é bom a gente sempre dizer quem são as pessoas que fizeram diferença. Quem de fato é Paulo Freire? Quem de fato foi Paulo Freire? Paulo Freire é essa pessoa humana, né? Ele tem com ele, e eu sempre falo no presente, porque fisicamente, né, as pessoas morrem. Né? Mas quem deixa para nós um legado, uma história, então eu sempre digo que Paulo Freire está entre nós. Então, essa pessoa humana que, ao observar a natureza, tem livros de Paulo Freire que ele gosta muito de contar passagens da infância. Né? Então ele conta a passagem da infância com os animais, com a mangueira que tinha no quintal da casa, com as árvores em geral, com as plantas, todos os animais e com as pessoas, com gente. Então Paulo Freire, ele é o homem que gosta de gente, que gosta do diálogo. E ele vai trazer exatamente para nós, nesse diálogo, quando você coloca, Bruno, que ele foi exilado, exatamente ele no Chile, ele vai fazer um trabalho de extensão no Chile, e tem uma obra que ele publica, que eu acho fantástica, é uma obra, inclusive, que o pessoal da comunicação gosta muito, que é chamada Extensão ou Comunicação. Então, ele começa nessa obra a falar do diálogo. Então, que ele diz que o diálogo é o encontro amoroso dos homens. Quando ele fala homens, né, não é o homem do sexo masculino, são homens e mulheres. Né? E ele diz que esse diálogo transforma. Ele diz o seguinte, quando ele fala da pedagogia da autonomia: ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Né? Eu sou autônomo. Né? A liberdade, então esse homem que trabalha a liberdade, a autonomia, o diálogo, a transformação, a curiosidade, mas ele não trabalha isso como palavras soltas, tá? Ele trabalha dentro do universo que o ser humano é um ser inconcluso, quer dizer, incompleto, mas que ele vai se completando na medida que ele vai dialogando, na medida que ele vai estudando. Daí o estudo ser fundamental, principalmente para as nossas classes menos favorecidas. Estamos conversando com a vereadora, a professora Ângela Mello, ela que é autora do projeto de lei número 9/2021, que institui o ano educacional de 2021 como ano educacional Paulo Freire, em homenagem ao seu centenário. Vereadora,
Na visão da senhora, quais foram as ideias de Paulo Freire que mais revolucionaram? Veja, Paulo tem um conjunto de ideias, né? Ele traz para Sergipe, inclusive, aqui tem professoras que dialogaram com Paulo, como a nossa companheira ex-deputada estadual Ana Lúcia, né? Teve projetos aqui com Paulo Freire, e a obra de Paulo Freire, né? Ela dialoga, ele dialoga com o sujeito humano. Tá? Então, a obra de Paulo Freire, uma completa a outra. Então, todas as obras do Paulo, você vai encontrar a questão do ser humano inconcluso, a curiosidade que é fundamental, o diálogo, a transformação. Então, mas não são palavras soltas, elas têm conexão uma com a outra para que nós entendamos que o ser humano, esse ser que busca o outro, mas que fundamental no ser humano é a felicidade. O ser humano, ele busca a felicidade. Então, concluindo, assim, nessa pergunta que você me faz, uma das palavras que Paulo nos toca muito, além dessas que eu já coloquei, é o amor e a felicidade. E essas ideias ainda representam essa evolução, essa revolução na educação hoje? Sim, hoje mais do que nunca. Hoje, mais do que nunca, no mundo que você nega o processo ensino-aprendizagem. Os governos têm uma mania de enriquecer as grandes empresas que trabalham com educação e compra pacotes prontos, né? E tira do professor, do estudante, o direito da liberdade de pensar. Porque o fundamental em quem está em sala de aula para o educador é pensar. Essa liberdade de pensar, essa liberdade de, na conversa, no diálogo, eu divergir de você. E a gente ou chega a uma conclusão ou não, porque a divergência ela é fundamental dentro do diálogo. Eu vou divergir, já pensou, eu falo e você acha que eu estou certa e você não tem o contraponto para mim. Então, é fundamental, nos dias de hoje, a gente conhecer a obra paulo freiriana, exatamente porque a negação que tem hoje na sociedade brasileira, veja, tem uma palavra na sociedade brasileira que foi discutida que tinha que tirar dos livros didáticos, que era a questão de gênero. Uma outra questão era que existia escola com partido. Bom, todo pensamento tem parte. Agora, existe uma diferença, né, do partido, que é o partido político, e do partido que eu tomo a parte. Então, não existe a neutralidade. Neutralidade não existe. Então, não existe neutralidade na educação. A educação tem lado. Ou é o lado do oprimido, ou é o lado do opressor. E nós preferimos optar pelo lado do oprimido. Então, Paulo Freire, ele nos ensina muito. E nestes dias de hoje, de muito ódio, de muita negação, é fundamental nos debruçarmos sobre a obra paulo freiriana. É possível afirmar que no sistema educacional existem dois momentos, antes e depois de Paulo Freire? Sim, e eu não falo na educação brasileira, eu falo no mundo. Veja, o livro Pedagogia do Oprimido, ele foi editado em vários idiomas, inclusive no hebraico. Então, Paulo, ele é uma pessoa fundamental para a educação no mundo. E aí eu falo do Brasil porque Paulo sai do Recife, nasce do Recife, Paulo se forma, ser humano nesse diálogo, nesse pensar o homem de uma forma diferente do que a sociedade vigente pensava e pensa. Então, ele é tão vivo o seu pensamento hoje, mais do que na época do Paulo vivo fisicamente. Porque o pensamento de Paulo, ele toma o mundo. Lembro também que quando
na reconstrução do Timor-Leste, várias brasileiras e brasileiros, e aqui eu falo também de outra companheira paulo-freiriana, a professora Sandra Beiju, que sai aqui de Sergipe e vai para o Timor-Leste alfabetizar as crianças, jovens, adultos, na lógica paulo-freiriana. Então, Paulo, ele é referência para o mundo. E assim nos deixa, como diz ele, com muito contentamento, quando ele fala da palavra belezura, não é? Uma belezura. As pessoas saírem daqui para levar o pensamento de Paulo Freire para o mundo. Então, isso nos deixa assim muito contente, né? Muito feliz, porque o mundo ele existe para que as pessoas sejam felizes e nós, educadores e educadoras, temos o compromisso de lutarmos diariamente para que a opressão acabe definitivamente do mundo. Sei que é um trabalho árduo, mas é o nosso papel de educador, de educadora. Não pode existir oprimido. Não pode uma pessoa, um ser humano, viver com R$ 85 de renda. Não pode. Não compra um botijão. Se você compra uma parte do alimento, você não tem dinheiro para comprar um botijão e cozinhar o alimento. Isso é inadmissível. Por isso que, como paulo-freiriana, eu vou lutar diariamente para que, no mínimo, a população dessa cidade, desse estado, ela tenha uma renda básica que possa viver com decência. Nós não podemos ter uma sociedade de meia dúzia de ricos abastardos e a maioria abaixo da linha da pobreza. Isso é triste para um país como o Brasil. E esse legado, esse compromisso de luta, faz parte do legado deixado por Paulo Freire? Sim. Sim, Paulo Freire era contra qualquer tipo de injustiça. Então, está na obra de Paulo Freire, né, essa luta, quando eu digo uma luta revolucionária, é porque é uma luta que traz mudanças. Né? As pessoas às vezes pensam que quando a gente fala em revolução, a gente quer sair por aí armado. Não, Paulo Freire era contra a arma. Estava lendo um livro mais recente de Paulo Freire, que é exatamente a pedagogia da autonomia, que ele fala exatamente isso. Eu sou contra ações terroristas. Eu sou contra ações que dizimem, que matem crianças inocentes, jovens inocentes. E ele diz, coloco aqui e coloco para o outro, né, que pensa diferente de mim. Então, Paulo, quando eu digo que a luta é uma luta revolucionária para que a gente acabe com a miséria no mundo, e aí especificamente a gente luta de casa, né? Luta com os pés aqui em Aracaju, em Sergipe, no Brasil, nós estamos homenageando o legado que Paulo Freire nos deixou. Porque quem fala de amor, de carinho, de afetividade, entendeu? Ele fala com uma belezura tão grande de afetos, né? Não pode pregar o ódio. Então, nós que seguimos a obra de Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire, nós somos terminantemente contra essa ideia de ódio, de negação. Nós queremos a felicidade, mas a felicidade ela vem exatamente com o povo tendo moradia digna, trabalho, educação, saúde, enfim, todos os meios estruturais para uma vida digna. Professora, muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade de conhecermos um pouco mais das ideias de Paulo Freire. Eu é que agradeço muito, né, a vocês por estarem aqui conosco e poder colocar para a sociedade aracajuana um pouco do que é o mestre Paulo Freire. Obrigado, professora. Esta edição do Em Discussão chega ao fim. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. E a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!